Bom dia a todos, eu sou Fernanda Santos e vou apresentar a vocês as melhorias entregues pela equipe Navegantes dos módulos Comercial e Operações nos últimos 15 dias. A primeira delas foi no relatório de estoque em trânsito, em que inserimos um filtro de posição de database. Então, o intuito desse filtro é obter exatamente o estoque que estava em trânsito em determinada data retroativa à data atual. Tá? E o que seria esse estoque em trânsito? Seriam as operações entre lojas que já houve a emissão na loja origem e na loja destino já houve o processamento do XML, porém não houve efetivamente a confirmação do recebimento. Daí é considerado uma mercadoria que está em trânsito. O preenchimento da database ele é opcional, então quando não preenchido vai considerar a data atual, como é o comportamento atual do relatório. E nós temos algumas observações, né? Para que seja possível obter essa posição de estoque em data retroativa, é necessário criar um histórico, e esse histórico ele vai iniciar a sua criação apenas a partir da atualização da versão 22901. Então, toda consulta que for realizada com data retroativa à data da atualização dessa versão, não será possível obter as informações dentro do relatório, ok? A data informada no filtro deve ser também superior à data atual. Se quiser considerar a data atual, basta manter o filtro em branco. Então, aqui nós temos o relatório de estoque em trânsito, na parte superior, né, a data base, que foi inserida, e nós desenvolvemos também um novo tipo de visualização, que seria a visualização analítica agrupada por nota fiscal. Até então nós tínhamos só a sintética, que seriam só os totalizadores da nota, e a analítica, que traria somente os produtos listados sem nenhum agrupamento. E agora esse novo modelo, ele através desse maisinho ou do menuzinho da loja origem aqui, né? Da coluna em primeira posição, se você clicar, você expande e consegue visualizar os itens. A outra melhoria entregue foi o relatório de quebras. Ele é um relatório novo, desenvolvido para obter exatamente qual a quantidade e o valor de quebras num dado período de tempo. E ele vai contemplar exatamente os lançamentos aqui discriminados. Então, os lançamentos que adicionam valor neste relatório são o de troca, entrada, armazenar na loja, troca, descarte, perda, troca, conta fornecedor, estorno do estorno de troca de produto e o estorno de retorno de troca. Os movimentos que vão reduzir os valores ou os totais são o estorno de troca de entrada, estorno de troca descarte, estorno de troca conta fornecedor, estorno de troca de produto e retorno de troca. Então, esse relatório ele estará disponível em estoques NFE, relatórios, movimentações no estoque, relatório de quebras. Os filtros disponibilizados são a loja, o produto, o fornecedor, o período, o tipo de movimento, que são esses movimentos mencionados anteriormente, o departamento, a seção grupo-subgrupo, o motivo da troca, o fornecedor de troca, a curva ABC. É possível também definir a ordenação ou o agrupamento. Como opções de agrupamento, nós temos a data, o motivo de troca, o produto, o fornecedor, lote de troca ou tipo de movimento. No resultado da pesquisa, nós teremos as colunas data, tipo de movimento, lote da troca, motivo da troca, GTIM PLU, descrição, fornecedor, quantidade, custo unitário, total, curva e o usuário que efetuou o lançamento. Aí, para efetuar uma busca com um período maior que nenhum agrupamento, é necessário selecionar um produto, um fornecedor ou uma seção por questões de performance do sistema. E é possível exportar nos formatos de PDF e Excel. Caso o cliente tente utilizar um período maior que 30 dias sem informar nenhum outro filtro, vai ser apresentada a mensagem. Outra melhoria que implementamos foi na cotação de faltas, a opção de observação do representante. Então, no portal do fornecedor, quando o representante for preencher a cotação de faltas, ele vai encontrar a nova aba chamada de observação. Essa aba, ela aceita texto
em números, né, limitando-se a 1000 caracteres. E ela serve para que o representante possa dar uma ênfase de promoções que ele vá praticar ou condições especiais em cima de determinadas quantidades de compra. Tá? Então, é um facilitador para que na comunicação entre o representante e o comprador da cotação de faltas. É possível fazer a impressão dessas observações através do botão imprimir, e esse botão imprimir, ele não só imprime a observação, mas também todos os preços preenchidos, porque até então nós tínhamos só a impressão dos produtos com as colunas em branco para fazer o preenchimento manual, tá? Caso o representante não queira imprimir o relatório com os preços preenchidos, ele vai clicar no botão lista para preenchimento. Aqui é o relatório resultante do botão imprimir. Então nós temos o código interno, a descrição, o jetinho, o código de referência e o preço unitário informado pelo fornecedor. E abaixo disso as observações caso ele tenha inserido, tá? Então, na tela dentro do RP, o comprador também consegue visualizar as cotações inseridas pelo representante. Estando na tela principal da cotação de faltas, foi incluso então um ícone de observações do fornecedor. Clicando no ícone, é aberta a tela para consulta. Então, ele pode só visualizar ou ele pode também efetuar a impressão dessas observações inseridas. Caso ele opte pela impressão, nós teremos esse relatório que trará o nome do fornecedor e a observação quando inserida. Quando não inserida, vai trazer o fornecedor sem informação no campo de observação. E é isso, obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Fernando e vou apresentar as melhorias desenvolvidas nos últimos 15 dias no módulo da logística. Então, nós incluímos uma nova parametrização nos parâmetros globais do WMS, para que seja definido parâmetros que vão definir como vai ser calculado a venda média na distribuição forçada por destinatário. Então, agora vai ser possível parametrizar qual regra que será utilizada para calcular a venda média. Então, nós temos as regras de maior média de venda, a média de venda, vai ter opções de desprezar os dias sem vendas e a definição de peso, né, nos parâmetros. Por peso, nós definimos que é o valor informado de 0 a 99, que determina o quanto a média de venda dos períodos, dia anterior, 7 dias, 28, 42, 90 ou 365 dias, influenciam sobre o cálculo da média da venda. Então, ou seja, quando o peso for 0, a influência é 0. Ele não vai influenciar em nada no cálculo da venda média. Se for 1 ou mais, aí a influência vai ser multiplicada por esse peso, né? Então, no exemplo acima, nós temos o dia anterior uma venda de 2 com peso de 1. Então, ele permaneceu com o peso, o valor, o fator de multiplicação pelo peso deu 2. Ele permanece assim. Entretanto, aqui nos 7 dias, como ele tem um peso de 5, então os 17 dias virou um peso de 85. Esse fator 85 ele vai ser usado no cálculo da venda média, como eu vou explicar agora mais adiante. Então, caso a regra do cálculo da venda média seja por maior média, então o sistema ele vai verificar qual é a maior média de venda entre os períodos, né, dia anterior, 7 dias, 28 e assim sucessivamente. E ele vai, se tiver o campo informado, ele vai definir a consideração deles. Se por acaso algum desses períodos estiver com um campo de peso 0, ele será desconsiderado, não será levado em conta. Caso ele que tenha um peso maior que 0, ele terá uma multiplicação por ele e será considerado este peso para o cálculo da venda média. No caso aqui, o dia anterior é o que teve a maior venda média, dentre todos esses pontos, né, de todos esses períodos, e ele que foi considerado, e como a caixa é com um fator 52, fator de estoque, então ele dividiu por 52, ficou com uma média de 0,1923, ou seja, a venda média da caixa, que está sendo distribuída aqui nesse momento. Bem, na regra por média, então é somado a venda média dos períodos, né? O dia anterior, 7 dias, 28 e assim sucessivamente.
e dividido pelo peso total informado no final. Então, neste exemplo aqui, alguns estão com peso 0, né? Então, repare na terceira linha que nós fazemos o cálculo venda total multiplicado pelo peso. Então, o dia anterior, por exemplo, tem peso 1, então ficou com um fator de 2. Os 7 dias tem peso 2, então os 17 dias de venda ficou com um fator de 34. Né? E assim sucessivamente. Alguns ficaram com 0, porque o peso é 0. Então, no final, o sistema ele fez um total da nova média. Então, é o resultado da venda média total multiplicado pelos pesos. E o total, né, somado dessas vendas médias, ele dividiu pelo total de peso. Que nesse caso aí foi 4, né? 1 do dia anterior, 2 de 7 dias e mais 1 do 42 dias. Então, ele dividiu por 4 aqui, deu uma média de 2,3. Essa foi a venda média que ele vai considerar para o cálculo da distribuição. Como nesse caso o produto ele tem um fator de estoque de 28, então dividiu por 28, então ficou 0,0725, que é a venda média desta. A regra de desprezar os dias sem venda define também por curva, tá? Então os parâmetros, é bom frisar isso, que os parâmetros que são definidos por curva, né? Então, aqui por curva é determinado se vai ser desprezado os dias sem venda no cálculo da venda média. Semelhante ao que nós temos hoje no pedido de compra. No pedido de compra já temos essas opções, esses parâmetros. Né? Então, aqui, semelhantemente, vai ser feito o cálculo da venda média, desprezando ou não, dependendo da configuração do parâmetro, desprezando os dias sem venda. E é isso, obrigado. Boa tarde, meu nome é Caian Godoy e vou apresentar as melhorias entregues nos últimos 15 dias do módulo financeiro. Nós fizemos 3 melhorias na performance de baixa de cartão. A primeira delas, na verdade, é como os cartões são trazidos para a tela. Então, do jeito que estava antigamente, a gente não suportava trazer muitos cartões porque a tela acabava quebrando. Então, essa tela foi toda refaturada e como ela vai exibir muitos cartões, a gente também colocou lá no topo algumas buscas, caso o usuário queira ver dentro de todos esses cartões, alguns cartões específicos com alguma taxa específica. A gente melhorou também a baixa em si, não tem nenhuma imagem aqui porque basicamente a melhoria é interna, de banco de dados, de performance e tudo mais. Então a gente fez a melhoria para conseguir baixar mais cartão e consecutivamente a gente teve também que melhorar o estorno, porque senão o usuário conseguiria baixar muito cartão, mas quando ele fosse estornar ele teria um problema. Então ambos os processos aí estão otimizados. Na consulta de cheque, a gente incluiu o cheque compensado. Que primeiramente nesse slide a gente tem já no filtro de status os cheques compensados para facilitar para o usuário. E o cheque compensado basicamente é quando o usuário conciliar um movimento bancário, esse cheque vai ser considerado como compensado. Porque a hora que ele bate lá o RP com o banco e vê que o cheque deu tudo certo. Porque pode ser que o cheque seja devolvido ou tenha algum problema. Isso vai funcionar também para o extrato de EDI. Então quando vier um extrato de EDI que tenha cheque, isso já vai funcionar automaticamente. Aqui, como vocês podem ver, o movimento bancário está conciliado e o cheque está sendo exibido lá na aba cheque compensado da consulta de cheque. Se esse movimento for desconciliado ou o cheque for devolvido, aí o cheque vai alterando entre as outras abas. E é isso. Olá pessoal, meu nome é Ricardo. Vou mostrar para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas desses últimos 15 dias. Uma delas é a inclusão da data o horário de saída da emissão de nota fiscal do Força de Vendas. Atualmente nós tínhamos apenas a data, que quando ia ser impresso na DANF, da emissão da nota fiscal. Então, por uma determinação da Cefaz, é obrigado agora a informar a hora que vai ser incluída na DANF. Então, nessa opção do Força de Vendas, então, como já tinha a data, então o usuário tem que informar qual vai ser o horário que vai sair na emissão da nota. Então nesse exemplo aqui, nesse formato saiu aqui o horário que foi emitido a nota fiscal. Nessa outra melhoria, dentro do pedido do Força de Vendas, na exibição das notas fiscais vinculada ao pedido, foi incluída a data de emissão das notas. Então nós tínhamos o número da nota, o tipo, o status de cada nota com um valor e a emissão, no caso da nota fiscal, para o pessoal saber qual foi a data de emissão das notas fiscais para a conferência. E é isso, pessoal. Obrigado.
Olá, meu nome é Matheus, vou mostrar as novidades e melhorias do BI da Bluesoft. Adicionamos duas novas visões no dashboard de análise de vendas do e-commerce. A primeira é de clientes novos, onde nós estamos exibindo todos os clientes que realizaram a sua primeira compra dentro do período selecionado pelo cliente. Exibimos em azul a quantidade de visitas que o cliente realizou, e em verde o valor que esse cliente gastou. Temos também a visão de clientes que pararam de comprar dentro de um determinado período que é selecionado dentro do dashboard. Então, por exemplo, temos uma análise entre janeiro e abril. Se eu informar para o dashboard que eu quero visualizar todos os clientes que pararam de comprar nos últimos 2 meses, eu vou mostrar o valor gasto e a quantidade de visitas realizadas nos meses de janeiro e fevereiro, porém não houveram compras em março e em abril. Além disso, temos um novo dashboard, que é o dashboard de entrega de fornecedores. A função desse dashboard é analisar dados relativos às entregas realizadas por fornecedores. Nesse dashboard é possível analisar qual seria o melhor fornecedor para realizar compras, de acordo com o período de entregas. Então nós temos aqui um gráfico de média de lead time por fornecedor. Esse gráfico exibe a quantidade de dias, em média, que esse fornecedor demora para realizar a entrega dos produtos. Esse gráfico específico não está falando se o fornecedor entregou em atraso ou não. Ele simplesmente está apontando a média de dias que ele demora para realizar alguma entrega. Aí nós temos o dashboard fornecedores com maior índice de atraso. Aqui sim, nós estamos apontando os atrasos que os fornecedores têm, né, de acordo com o contratado. Temos também essa divisão por setores. Posso visualizar quais são os setores que costumam ter mais atrasos com a quantidade média de atraso em dias. Tenho lead time de entregas por produto. Então aqui eu estou mostrando qual é a média de prazo de entrega de todos os itens, né, aqui independente do seu fornecedor. Tenho média de lead time de entregas por setores. Então ele vai mostrar o setor de compra, vai mostrar os fornecedores e a média em dias do lead time de entrega. Temos o percentual de sucesso do fornecedor, onde a gente aponta fornecedores que estão com 100% de sucesso, quer dizer que eles nunca realizam atraso nas entregas deles. Conforme a taxa vai caindo, quer dizer que o fornecedor costuma atrasar com maior frequência. Ainda nesse dashboard, temos um gráfico de conformidade com o contrato, onde nós mostramos a quantidade de entregas realizadas pelo fornecedor, a quantidade de pedidos realizados pelo fornecedor, e nós mostramos em vermelho os pedidos que foram entregues em atraso e em azul os pedidos que foram entregues dentro dos prazos. E por último, temos aqui os detalhes por pedido, onde nós mostramos todos os dados dos pedidos, como número, fornecedor, o status, data de emissão, data da última entrega. Só é importante mencionar que nós consideraremos entregas os pedidos que foram entregues em sua totalidade. Qualquer pedido em entrega parcial, ele vai ser considerado um pedido não entregue. É isso. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Andréia, vou apresentar as novidades e melhorias do e-commerce. Primeira novidade é que agora nós vamos permitir criar uma blacklist para identificar os clientes que não retiram as suas mercadorias. Então foi criado um novo menu, né? Então, para definir os critérios para geração dessa blacklist, onde será possível gerenciar os clientes que compram no e-commerce, mas eles não buscam suas mercadorias. Então, para isso é necessário acessar o e-commerce, parâmetros do e-commerce, e terá essa subaba blacklist. Na mesma tela é gerada uma listagem onde é possível realizar o desbloqueio manual do cliente e também gerenciá-los. Então existem algumas colunas onde tem o nome, o e-mail, o telefone, de repente, né, o cliente pode entrar em contato. E se desejar remover um cliente dessa blacklist manualmente, basta clicar na figura do cadeado ao lado do cliente que deseja desbloquear. Dentro dela é necessário realizar a definição dessas regras. Então nós temos lá a opção, se o cliente, né, o nosso cliente vai querer definir se vai existir ou não uma blacklist, a quantidade de pedidos abandonados, então deve-se informar a quantidade de pedidos que vai ser considerado para entrar nessa blacklist,
Reiniciar contagem após uma compra finalizada. Então aqui pode-se definir se o cliente deixará a blacklist após retirar uma compra. Então ele está lá na blacklist, 3 pedidos ele não retirou, automaticamente ele vai entrar nessa blacklist. E se ele vai reiniciar a contagem, ele fez o processo completo, ele fez a compra, fez a retirada, então se vai automaticamente ser tirada dessa blacklist ou não. E uma mensagem de erro para aparecer, para exibir para o cliente ao realizar o login no sistema. Então essa mensagem é livre, né? A gente deixou aí como sugestão, né? Usuário bloqueado, favor entrar em contato com o saque e o número de telefone. A próxima melhoria, a melhoria na tela de pedidos de venda em quantidades e valores. No pedido de vendas, para facilitar a visualização da quantidade pedida, separada, total e total separado, as colunas serão destacadas em uma cor vermelha e em seus totalizadores haverá separação desses valores. Então vai ficar fácil para ele, a quantidade pedida 7, separou 6. Qual é o total dessa quantidade pedida? Qual é o total do item separado? E ao final, total do pedido e o total do pedido separado, que é o que realmente ele vai pagar. Também fizemos a inclusão de produtos equivalentes na API de produtos. Então foram adicionados nas APIs de produtos para consulta, né, GET, os produtos equivalentes de custo e de preço de venda. Então aí tem um modelo. É isso, obrigado.